Oi gente, tudo bem? Meu nome é Edi Oliveira, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, deixa o seu like, compartilhe o vídeo se você achar ele interessante. Hoje nós estamos aqui há 53 dias de isolamento social. Eu desci 3 vezes do meu apartamento para buscar alguma coisa lá embaixo, mas do condomínio mesmo eu nunca saí e nem saí também para dar volta ou passear lá embaixo. Pode dar volta, pode passear, mas eu não saí porque eu não... Sabe quando você fica segurando algumas possibilidades, porque você fala, a hora que eu estiver entediada eu saio? E eu não fiquei entediada. E uma das coisas também que eu evito, não que eu acho, ai meu Deus, é super perigoso, não é isso. Mas assim, aqui dentro do condomínio, quando fala do condomínio, se tem um lugar que eu acho que ele seria, sim, um lugar que precisa ter muito cuidado e até evitar, se puder, é o tal do elevador, né? Então, são muitas pessoas subindo e descendo de elevador por dia. Embora isso tenha diminuído, porque muita gente está de home office, muitas crianças estão em casa. Aqui no Mato Grosso, as escolas fecharam, mais ou menos na época que fecharam em São Paulo, fechou aqui. Então não tá funcionando, fechou comércio, fechou bastante coisa, mas tem algumas coisas funcionando. Então, eu fiz o distanciamento social uma semana antes do governador recomendar e decretar o fechamento das escolas. E aí já foi a pública e particular tudo junto. As minhas filhas estudam em escola particular, uma tem 16 anos, a outra tem 6 anos. A de 6 anos está no primeiro ano. E aí, naquela primeira semana de distanciamento social, a universidade estava de férias, por causa das greves, as férias... Então já estava de férias mesmo e ia ser naquele período, mas era só 15 dias de férias. Acho que 2 semanas só, né? Por causa das greves, as férias estavam fora do eixo. E as meninas tiveram uma semana esperando, aguardando como que ia ficar, né? Porque o governador decretou uma semana de quarentena, e aí a escola ficou esperando para saber se ia continuar, se não ia. E nisso, o que eles fizeram? Eles mandaram atividade. Mandou atividade para casa, mandou o livro, o caderno, mandou todo o material, algumas sugestões de tarefa e a gente foi fazendo. Então, teve uma semana, a primeira semana da quarentena, a gente ficou fazendo atividade em casa. Aí depois, na outra semana, a escola mandou um recado de que ela ia entrar de férias durante um mês para ver depois como que ia fazer. Se ia voltar, né, aula normal, parcial, ou se ia ser aula online, igual ao Estado já estava fazendo. Então a gente teve essa uma semana aí para decidir o que ia fazer, depois a escola entrou de férias. Então as meninas estavam de férias até essa semana. Recebeu, né, na semana passada, o comunicado da escola, tudo via WhatsApp, que as aulas retornariam. Aí eles já ensinaram, mandou um aplicativo, como que a gente ia entrar no link, como que a gente ia ter acesso, aí já mandou o cronograma do horário de aula, que matéria que é, já mandou tudo. Como muitas escolas já estavam com essas aulas online, eu li muitos depoimentos de pais falando como que estava sendo a experiência. Eles estavam reclamando não do professor, nada disso, eles estavam falando que era muito desnecessário as aulas do jeito que elas eram. Alguns pais, assim, reclamando que tinha tarefa demais, que era muitas horas uma criança pequena na frente do computador, que não via muito objetivo para aquilo, que aquilo talvez não fosse tão interessante, sabe? A impressão que me dava, assim, era melhor deixar as crianças em casa livre, brincando, e sem aula. Que muitas vezes aquelas aulas, alguns também falaram assim, essas aulas, elas estão mais, embora elas estejam bem elaboradas, elas estão mais para preencher um ano letivo do que realmente elas vão ter impacto na criança, porque a criança está sem se socializar, a criança está fechada em casa, a criança está totalmente fora da rotina dela, ou nunca é a mesma coisa que tivesse na escola, tem interferência, tira a privacidade, porque tem muita gente que está trabalhando de home office, tem gente que tem 3 filhos, então enquanto um está tendo aulas, está tirando a privacidade do outro, às vezes os pais não têm esse tempo, não tem condições mesmo de ajudar os filhos. Então, assim, eu vi muita gente falando, assim, né, que estava bem pesado essa questão da educação à distância. E aí, eu
fui refletir, né, comigo, né? Bom, eu não sabia se a escola ia abrir ou não. Eu pensei comigo, se a escola abrir, por enquanto os meus filhos não vão. Eu já tinha decidido isso porque eu achava que não era o momento. Porque o que acontece? O nosso estado, ele tá controlado, porque ele começou o isolamento antes. Fez um isolamento muito parecido com o de São Paulo, quando São Paulo começou e mais ou menos na mesma época, sabe? Então, a gente fez aqui um isolamento como se já tivesse bastante casos. Então, eu acho que isso ajudou muito. Então, aqui, assim, tá muito tranquilo com relação a isso, mas eu não sei até que ponto, né? Então, pra mim, eu acho que estão controladas porque as pessoas resguardaram. E se a gente começar a abrir tudo normalmente, eu não sei até que ponto a gente vai ter esse controle, porque aí a gente ainda tá lidando com esse vírus aqui, né? Um vírus que tá aí, as pessoas estão aparecendo doentes, tá conseguindo tratar, mas e aquelas pessoas que não foram diagnosticadas? E aquelas pessoas que estão disseminando o vírus e nem sabem que tem? Por eu não ter essa tranquilidade de que as coisas vão continuar sob controle muito tempo, é que as minhas filhas não iriam para a escola se começasse agora em maio. Isso já estava decidido, eu já tinha falado aqui no grupo de mãe, falei, não vou mandar. E quando eu falo eu não vou mandar, eu estava disposta a elas perderem o ano letivo, né, ficar defasada, como é a preocupação de muitos pais. Eu não tenho essa preocupação, não tenho. Pode ficar defasado um período, mas se a criança for estimulada e se a criança não tiver nenhum trauma, nenhum problema de aprendizado, ela recupera, até porque ela vai estar mais madura. Eu não me preocupo com isso. Eu acho que em primeiro lugar, e se a gente parar de preocupar muito com questão de ano letivo e conteúdo, isso vai nos ajudar a ficar melhor. Então, para mim, o mais importante agora é sobreviver a tudo isso. A gente tem coisas que eu acho que é mais importante do que isso para se preocupar. A gente precisa sobreviver a esse vírus, a gente precisa de equilíbrio emocional, porque se a gente não tiver equilíbrio emocional, se a gente não tiver saudável mentalmente, emocionalmente, tudo fica complicado. Tudo vai ficar complicado. Você vai pedir comida por aplicativo, é um problema. Você vai ensinar seu filho hoje e ele não quer aprender aquele conteúdo, é um problema. Você espera uma aula legal online e não é. É uma aula que para o seu filho foi muito maçante, é um problema. Então, tudo vai ser um problema se nós não estivermos bem, principalmente nós como pais. E se a gente não tá bem, a gente acaba passando isso para a criança. E aí ninguém fica bem. E aí você não consegue dar o melhor de você para sua família e a sua família também não vai conseguir o feedback que você espera. Então, eu acho que o mais importante agora é a gente cuidar do nosso equilíbrio emocional. Entender que isso vai passar, sobreviver a esse vírus, sobreviver a uma situação financeira, pode passar por uma situação financeira que não é muito boa, pode acontecer com qualquer um. Então, se for para eu me desesperar, que eu desespere se alguém na minha casa ficar doente, qualquer doença, que eu me desespere, se for, não precisa desesperar, mas se for para desesperar, que seja porque meu marido tá ameaçado de perder o emprego, que seja porque que eu não tenho dinheiro para comprar comida, que seja, sabe, por essas questões de sobrevivência e não por causa do ano letivo. Aqui em casa tá assim, as meninas começaram essa semana as aulas online, eu ainda não tenho muita coisa para dizer para vocês, para mim até agora tá normal, eu não tô esperando uma aula fantástica, fabulosa, porque pode até acontecer de ser, mas eu acho que é muito pouco provável, sabe? Muito pouco provável, não é a minha expectativa. Então eu não tô esperando muito, porque do outro lado também tem um ser humano que tem que seguir o que a Secretaria da Educação tá falando que tem que fazer, e um ser humano também que não foi formado para dar aula pelo computador. Eu não tô de forma nenhuma com muitas expectativas de que vão ser aulas assim, nossa, né? Então não tô, se for ótimo, parabéns, né? Que bom, mas eu não consigo achar isso muito possível. Se tocar, tocou, o que tiver que fazer, ela vai fazer, mas eu não vou obrigar a Alice a fazer tudo
que tem que fazer, assistir as aulas todas até o final, se ela não estiver sentindo bem. Porque para mim, o mais importante é ela estar bem. Não tem problema se ela não fizer as tarefas que a professora mandou, não tem problema. Principalmente na hora. Depois, em outro momento, eu faço com ela. Outra coisa que eu quero falar para vocês, meu marido ainda tá de home office, né? Ele trabalha na universidade e agora a universidade tá dando curso. Eles têm que fazer curso e a própria universidade está oferecendo para eles fazerem, é obrigada a fazer, tem que fazer enquanto tá aqui. Fora dos trabalhos, né, gente? Que meu marido fica corrigindo projeto, orientando aluno, fazendo serviços burocráticos, analisando processos, essas coisas que tem na universidade que não é só da aula. Então, ele trabalha o tempo inteiro, parece que tá trabalhando até mais, mas enfim. E o Felipe, gente, algumas pessoas me perguntaram se ele passou no Enem. Sim, ele passou no Enem. Eu falei em algum vlog, ele passou, só que como a universidade estava mudando a grade dela com relação aos cursos, o curso dele iria começar só no segundo semestre. Tá? Porque era uma coisa local, da universidade, do campus. Ele passou para já começar as aulas no primeiro semestre, mas o curso foi jogado para o segundo. E aí ele tá aguardando, sabe? Ele já fez matrícula, tudo, só que agora a gente não sabe quando volta. Já não ia começar em agosto, acho que só ia começar em setembro por causa das greves de muitos anos que vem atrasando os cursos. Então acho que ele ia começar em setembro, mas por causa da pandemia, ninguém sabe mais nada, porque as pessoas que se formariam também em julho e agosto vão se formar depois, né? Então, eu tô achando que o Felipe só entra na universidade o ano que vem. Então, ele ajuda meu marido com esse trabalho do meu marido. Ele tava também trabalhando, dando assistência em impressora, computador, essas coisas assim. Só que agora ele tá parado por causa da pandemia, né? Então, ele ajuda aqui em casa mesmo. O que o Fred precisa, ele ajuda e tá desse jeito. O Felipe é técnico em eletrônica, ele tem 19 anos, para quem tá chegando aqui a primeira vez. E ele não tá vinculado a nenhuma instituição de estudo, né? Porque ele terminou e ele fez um ano de cursinho e agora ele passou para engenharia da computação, né? E ele é técnico em eletrônica. Então, ele dava, sim, assistência a equipamentos eletrônicos, mas, como eu disse, agora ele tá parado. Agora ele tá parado, né, gente? Porque ele não sai. Então, ele ajuda o Fred mesmo com as coisas aqui dentro de casa, me ajuda muito também. É um menino bom, fácil de lidar, e é isso. Bom, mas aí foi só uma atualização mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijinho e até o próximo. Tchau, tchau.